Olá, pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui quem fala é Holanda do Controle Financeiro X, e no vídeo de hoje, vamos desmistificar o método de planejamento 60201010, o plano perfeito para organizar sua vida financeira e começar a investir. Já deixa o like e se inscreve, porque finanças sem complicação é aqui. E aí, tudo certo? Hoje a gente vai falar sobre um sistema que, olha, é simples, mas é poderoso pra caramba para ter controle financeiro. É uma regra que pode, de verdade, virar o jogo de como o dinheiro funciona na vida da gente. Bora lá? Sabe aquela sensação? Chega o fim do mês, a pessoa abre o aplicativo do banco e... pá, aquele susto. E o pior não é por ter feito uma compra gigante, nada disso. É porque o dinheiro, sei lá, evaporou. Sem fazer nenhuma grande extravagância, a conta tá lá embaixo. Se isso soa familiar, pode ter certeza que não é por acaso. E olha, o buraco é mais embaixo do que parece. Dá uma olhada nesse número aqui. 54%. Mais da metade da população, basicamente, não consegue guardar nem 10% do que ganha. E o mais doido é que isso não é um problema só de quem ganha pouco. Tem gente com salário de 8, 10 mil reais por mês que passa pelo mesmo perrengue. Isso só prova uma coisa, né? O problema de verdade não é o contra entrar na conta. Então, para a gente entender isso direitinho, nosso roteiro aqui vai ser o seguinte. Primeiro, vamos falar sobre esse problema do salário que some. Depois, diferenciar o que é salário do que é riqueza de verdade. Aí a gente entra na famosa regra 20-10-60-10. Em seguida, vamos ver como botar o sistema para rodar e, para fechar, entender por que riqueza é, no fundo, um sistema. Beleza, vamos começar então indo direto na raiz do problema. Como a gente viu, até quem ganha bem tem dificuldade para economizar. E isso nos leva a uma conclusão que pode até parecer meio estranha no começo. O nível da renda, o salário em si, não é a causa principal do problema. Então, o ponto-chave é este aqui, ó. A frustração com dinheiro raramente vem de um salário baixo. A verdadeira origem do problema é a falta de um método, de um sistema. Pensa bem, a gente aprende desde cedo a pagar conta, né? Mas ninguém ensina a gente a construir algo que vai crescendo com o tempo. E é aí que a gente precisa de uma virada de chave, sabe? Uma mudança de mentalidade que é fundamental para entender como o jogo do dinheiro funciona de verdade. A gente precisa dar um novo significado para o papel do salário na nossa vida. Olha, a diferença é brutal, mas é simples. O salário, ele mantém a pessoa no jogo, pagando as contas um mês depois do outro. Agora, ter ativos, ser dono de alguma coisa, é isso que permite ganhar o jogo. É o que faz a diferença no longo prazo. Vamos pensar um pouco nas pessoas realmente ricas. Qual é o ponto em comum entre elas? Não é um salário gigante todo mês, pode apostar. O que une essa galera é que todos são donos. Donos de algo que trabalha por eles, sabe? Pode ser um negócio, um monte de ativos, um patrimônio que foi construído, ou até uma habilidade super rara que não para de gerar renda. Ok, então qual é a saída? Bom, a solução é um sistema. Um sistema simples, fácil de lembrar e o mais importante de tudo, que funciona na prática. É a regra 20-10-60-10. Imagina isso como se fosse um mapa para o dinheiro. Um sistema completo onde cada pedacinho tem uma função muito específica e super importante. A ideia aqui não é sair cortando tudo que é gasto, não. É dar uma direção, com intenção, para cada real. Vamos começar com a parte que, sinceramente, é a mais importante. Os 20% para crescimento. E atenção, esse dinheiro não é para deixar parado na poupança, hein? A ideia é colocar ele para trabalhar, comprar ativos tipo ações, fundos, ou até investir no desenvolvimento de habilidades que pagam bem. Depois vem os 10% para a estabilidade. Esse aqui é o famoso fundo de emergência. A função dele não é deixar ninguém rico, é outra coisa. É comprar tempo, comprar paz de espírito. Se o imprevisto acontece, ele tá lá para segurar as pontas e proteger todos os outros investimentos de um desastre. Agora, a maior fatia do bolo, 60% para o essencial. É aqui que entra moradia, comida, as contas do dia a dia, e aqui mora um perigo, um inimigo silencioso que a gente chama de inflação do estilo de vida. Sabe o que é? É quando o salário aumenta e os gastos aumentam junto no piloto automático. No fim, qualquer aumento de renda acaba sendo engolido. E para fechar, temos 10% para recompensas. E esse dinheiro, gente, é para gastar, sem culpa nenhuma. Ter um prazer planejado não é sinal de fraqueza, muito pelo contrário, é pura estratégia. É isso que evita o cansaço e aquele famoso efeito rebote, sabe? Quando a pessoa aperta tanto o cinto que uma hora chuta o balde e gasta tudo de uma vez.
Certo, a regra está entendida. A teoria é clara. Mas e na prática, como é que a gente faz isso acontecer? Porque o verdadeiro poder desse sistema não está no papel, está na aplicação, na consistência, dia após dia, mês após mês. Para a gente sacar o poder do tempo, tem a historinha clássica do Pedrinho e do Jorginho. Olha só que loucura. O Pedrinho investe R$ 500 por mês, só que ele faz isso só por 10 anos, começando aos 30. Já o Jorginho investe os mesmos R$ 500, mas por 25 anos, só que ele começa aos 40. O resultado é de cair o queixo. O Pedrinho, mesmo investindo bem menos da metade do total, acaba com mais do dobro do dinheiro do Jorginho. A lição aqui é muito clara e poderosa. Na jornada de construir patrimônio, o tempo é mais valioso que o dinheiro. É isso. O poder dos juros compostos é tão absurdo que começar agora, o quanto antes, se torna o fator número 1 para o sucesso. A real é a seguinte: gente que constrói riqueza de verdade não fica esperando a motivação chegar. Confia em sistemas. E aqui vão 3 que simplesmente funcionam. Primeiro, pague-se primeiro. Automatiza as transferências do crescimento e da estabilidade. Segundo, invista com consistência. Todo santo mês, não importa o valor, a constância ganha do volume. E terceiro, crie regras simples de gasto, tipo a regra das 48 horas antes de fazer uma compra que não seja essencial. Beleza, o dinheiro para o crescimento está separado. E agora? Onde colocar essa grana? Porque, né? Nem todo investimento é igual. É super importante pensar no risco de um jeito estratégico. Dá para pensar nisso como uma escada. Lá no primeiro degrau, na base de tudo, está a renda fixa. É a segurança. Subindo um pouco, a gente acha os ETFs, que dão uma boa diversificada. E olha que interessante. Um degrau muito importante de retorno altíssimo com risco baixo é investir em si mesmo, em novas habilidades. Mais para cima vem os fundos imobiliários, as ações, e lá no topo o risco é maior, mas o potencial também. Negócios, startups, cripto. E com isso, a gente chega na regra de ouro, talvez a mais importante de todas, aquela que protege de perdas catastróficas. É o seguinte: não importa o quanto prometam de retorno. Se a pessoa não entende 100% como aquele investimento funciona, quais são os riscos reais, de onde vem o dinheiro, a regra é uma só. Não entra, fica de fora. E tudo isso nos traz para o ponto final, a ideia que amarra tudo que a gente conversou até agora. O objetivo de verdade não é achar o bilhete premiado, o ativo milagroso. É construir um sistema forte, robusto e consistente. Essa frase aqui resume a filosofia toda de forma perfeita. A riqueza que realmente importa, ela é silenciosa, ela não grita. Não está no carro caro, na roupa de marca. Ela é construída no silêncio, com disciplina, com visão de longo prazo e com escolhas conscientes que a maioria das pessoas nem percebe. Então, que fique claro, a regra 20-10-60-10 não é um manual para viver na miséria, longe disso. É sobre ter um plano para crescer, se proteger e aproveitar a vida, mas com intenção. O ponto todo é que não precisa ser rico para começar a construir algo. O que precisa é de um sistema. E as ferramentas? Bom, elas estão aí. A pergunta que fica no ar é: o que vai ser construído a partir de agora?